leitores, bem-vindos ao canal. Eu sou a Sandra, esta leitora carioca que está aqui para incentivar a leitura literária com vocês. Bom, 20 de março é celebrado o Dia do Contador de Histórias. E quem não gosta de uma boa história, não é mesmo? Bom, a data surgiu lá na Suécia em 1991, com a intenção de reunir diversos contadores de histórias e também para promover a contação de histórias em todo o mundo. Bom, e a importância da contação de histórias? É a valorização da oralidade, é estimular a imaginação e a criatividade, é despertar o interesse pela leitura e pelo conhecimento, é preservar as culturas e também a diversidade cultural de todos os países. Gente, quem não gosta de uma boa história? Como surgiram as histórias? Olha isso, é lá do início da humanidade, Ela tem origem muito antes da escrita, o conhecimento lá na antiguidade, bem antes da escrita, há muitos e muitos anos atrás, era passado com falar. Esse conhecimento era transmitido oralmente. Então, a memória era um recurso de armazenamento da transmissão do conhecimento. Os contadores de histórias, na verdade, eles nasceram junto com a humanidade, pois eles representavam os conhecimentos, eles mantinham as crenças, as tradições, as culturas do povo e muito mais. Bom, para contar histórias é preciso saber narrar, não é verdade? E nem todos têm essa habilidade e não tinham também lá naquela época. Então, eles tinham que ter um talento especial, E a capacidade também de entreter, o ouvinte com as suas contações. E lá na Grécia Antiga, os mitos, as lendas, as crenças e os poemas, eles eram transmitidos pelos atores e pelos rapsodos, quer dizer, os artistas populares e cantores. Bom, com a evolução da civilização, surgiram novos recursos, de eternizar o conhecimento e a memória. E a contação de histórias começou a ganhar novos formatos, novas intenções e chegou até os dias de hoje. Bom, hoje em dia, há muitos grupos de contação de histórias, E vocês já devem conhecer alguns deles. Tem até os contadores dos tapetes. Eu esqueci agora o nome. Tapetes Contadores de Histórias. Muito bacana também esse grupo. E hoje, na modernidade, a contação ficou assim muito mais restrita. A educação infantil, as escolas, as creches. Na minha infância, eu tenho uma memória afetiva, assim, bem viva, da minha avó paterna contando histórias para eu dormir, da minha tia Terezinha me contando a história da Dona Baratinha, e cada vez que ela me contava a história, era de uma maneira diferente, eu sempre queria mais, ouvir mais, e a minha avó gostava de contar aquelas histórias de príncipes, princesas, castelos, bruxas, aquelas aventuras medievais. Eu amava. Eu não sei que quem está me vendo agora e ouvindo tem essa memória afetiva com as histórias. Espero que tenham, porque eu observo que os jovens de hoje, os mais novos, eles não têm tanto assim esse contato, com a contação assim entre os familiares, com os pais.
talvez até por falta de tempo mesmo, né? Por conta desse nosso tempo corrido, né? De trabalho, casa, trabalho, e às vezes os pais não têm nem tempo, né? Quer dizer, tempo sempre a gente tem que tentar, né? Como dizer, administrar, né? Mas às vezes passa assim despercebido, né? De sentar na beira da cama da criança antes dela dormir, de contar umas histórias, mas eu espero que muitos tenham ainda esse prazer, né? De ter tido, né? Alguém da família contando histórias, ou que já tenham tido, né? Esse momento afetivo, né? Com a contação de histórias. Eu acho muito importante, porque quando a gente ouve histórias, a gente desenvolve, né, a nossa capacidade de imaginação, né? A gente viaja junto com as histórias. Eu separei aqui também alguns pontos. Por que contar histórias? Número 1, as histórias despertam o gosto pela leitura. Número 2, as histórias, além de instruírem, ampliam o vocabulário infantil, seu mundo de ideias e os conhecimentos, além de desenvolverem a linguagem e o pensamento. 3, as histórias desenvolvem a atenção, a imaginação, a observação, a memória, a reflexão e a linguagem. 4, as histórias despertam a sensibilidade. 5, as histórias ajudam na adaptação ao meio ambiente, devido aos valores sociais e morais que recebem através dos personagens. Olha que importante. 6, as histórias distraem, divertem. 7, as histórias aliviam sobrecargas emocionais e auxiliam na resolução de conflitos emocionais próprios. E, por último, 8º, as histórias desenvolvem funções cognitivas para o pensamento, como a comparação, como o raciocínio lógico, como a relação entre tempo e espaço, pensamento divergente ou convergente, ou seja, o pensamento divergente refere-se à parte criativa e imaginativa, e o pensamento convergente refere-se ao raciocínio lógico, à lógica. Vocês alguma vez já pararam para pensar sobre isso? Como é importante uma criança, desde cedo, ouvir histórias? E isso é um incentivador para a leitura literária mais à frente, né? Muitos jovens que leem muito podem ter tido oportunidade de terem ouvido muitas histórias, né? No meu caso, eu comecei a ler aos 4 anos de idade, já contei aqui várias vezes para vocês, e sempre fui cercada de livros, revistas, gibis, mas eu também ouvi histórias dos meus familiares. Eu não me lembro de ter ouvido na escola, isso eu confesso a você. Já tentei puxar aqui na memória antes de gravar este vídeo. Será que alguma vez eu ouvi histórias quando eu estava na escola, quando eu era criança, mas eu não me lembrei disso. Eu lembro de eu estar lendo, né? Porque eu sempre li muito cedo, né? E lembro da minha avó, da minha tia, minha mãe, contando histórias. Mas isso, nossa, foi um diferencial para ser a leitora que eu fui e que sou até hoje. Vamos pensar um pouco sobre isso e vamos ler para uma criança, para um jovem, para um adulto, porque, como eu falei antes, quem não gosta de ouvir uma boa história? Então, que esta data seja muito feliz a todos os contadores de histórias, e nós, leitores, agradecemos a esses contadores que fazem desse ofício a sua profissão também, né? Bom, amores, e a diferença de ler e contar, vocês sabem? Bom, ler é vocês pegarem um livro, né? E lerem uma história. Vocês podem ler por um grupo, por uma criança. Você que é professor, que está me assistindo agora, ler para os seus alunos, claro, respeitando a pontuação, as entonações, mas ler fiel ao texto. Isso é ler. E contar?
Contar tem uma diferença, porque no contar você pode fazer pequenas adaptações, claro, não fugindo muito da temática da história, do contexto, mas você pode fazer pequenas modificações, você pode usar acessórios, como um chapéu, né? Como uma peruca, um nariz, né? E algum recurso, um chale, né? Um casaco diferente, né? Uma roupa diferente, né? Um boné, né? Um chapéu de bruxa, contar uma história de bruxa. Então, a diferença de ler e contar, porque contar você pode acrescentar, tanto com acessórios e também dando seu toque pessoal, né? Modificando a voz, fazendo as vozes dos personagens para ficar mais atraente aos ouvidos dos pequenos ou da sua plateia, né? E sempre tendo em mente de ter uma boa dicção, né? Não ler gritando, né? Ter uma altura de voz que seja confortável a todos os presentes, que dê para todos ouvirem, né? Então isso é importante. E respeitar, né, a pontuação, né, do texto, né? Fazer as exclamações quando tem que fazer exclamações, interrogações quando são momentos de interrogações, aquelas pausas, né, para dar aquele suspense. Gente, é isso a diferença de ler e contar. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido válidas para vocês que querem se aventurar em contar uma história. Bom, eu tenho aqui um livro que eu já falei dele, eu acho que eu já falei dele aqui no canal, não sei, não lembro, mas acho que sim, se não foi lá na minha rede social, que é esse livro aqui, Literatura Infantil, da Fanny Abramovic, Gostosuras e Bobices. Eu acho que esse livro está até esgotado. Eu encontrei num sebo lá no centro do Rio, no centro da cidade. E esse livro é maravilhoso, que fala da leitura, da literatura na educação infantil. E ela tem aqui uma parte aqui do livro que fala da importância das histórias, que ela diz assim, como contar histórias. Eu vou ler um trecho para vocês. Para contar uma história, seja qual for, é bom saber como se faz. Afinal, nela se descobrem palavras novas, se entra em contato com a música e com a sonoridade das frases, dos nomes, se capta o ritmo, a cadência do conto, fluindo como uma canção. Ou se brinca com a melodia dos versos, com o acerto das rimas, com o jogo de palavras. Contar histórias é uma arte e tão linda. Aí ela completa mais no final. Daí que quando se vai ler uma história, seja qual for, para a criança, não se pode fazer isso de qualquer jeito, pegando o primeiro volume que se vê na estante. E aí, no decorrer da leitura, demonstrar que não está familiarizado com uma ou outra palavra ou com várias, empacar na pronúncia do nome, mostrar que não percebeu o jeito como o autor construiu suas frases e ir dando as pausas nos lugares errados. Isso aqui é muito importante, porque quando você for ler, né, contar uma história ou ler uma história para alguém, você precisa ler o texto antes. Às vezes a gente lê uma, duas, três vezes e às vezes até por conta de um certo nervosismo, não sei, né, a gente dá uma engasgada, mas é importante você se familiarizar com esse texto, se apropriar do texto, ainda mais se você for contar, porque você vai fazer pequenas modificações, você vai dar botar uma fantasia ali, né, um lúdico, né, nessa contação. Então é importante você estar bem ciente e bem... Ai, gente, me fugiu a palavra. Ai... bem ciente, né, e bem próprio, né, com essa leitura, né, tá? Gente, fugiu a palavra, meus amores, a Sandrinha assim, descontraída, né, está Ai, gente, só contando, né? Eu contando, ninguém acredita que eu me perdi a palavra, né? Tem que estar
seguro. É isso, Sandra, não fique insegura fazendo aqui este vídeo. Vocês já estão acostumados comigo, né? Essa é a Sandra aqui do canal. E se você gosta dessa descontração aqui da Sandrinha, não se esqueça de dar o like ao final deste vídeo e se inscrever se você não é inscrito no canal para receber as notificações e saber quando eu coloco aqui algo novo para vocês, porque a minha intenção é incentivar a leitura literária e encantar vocês com a minha espontaneidade. E até esqueço das palavras, né, gente? Já não podia contar uma história assim, né? É isso. Então é isso, gente. Contar histórias é um dom maravilhoso, mas é também uma técnica. Então, se você quer aprender, estude, faça um curso, há cursos online, há cursos presenciais e pratique com as pessoas da sua família, com os seus amigos, com os seus alunos, já que você se você estiver assistindo a este vídeo, seja um professor, uma professora, então pratique, não deixe nunca de contar boas histórias, porque ouvir histórias estimula o gosto também pela leitura. Trouxe aqui algumas dicas de leituras para vocês, olha. Esse aqui é um livro maravilhoso, que é Histórias Árabes, recontadas por Ana Maria Machado. E tem aqui um conto árabe que é um dos meus favoritos da infância, que é o Ali Babá e os 40 Ladrões. Eu amo essa história, que coisa linda. Olha que livro lindo para você ler ou contar, mostrando aqui as ilustrações, porque as ilustrações são muito importantes para os pequenos que ainda não sabem ler, né? Estimulam a imaginação. Então, é sempre bacana você ter um livro com boas ilustrações. E nós, da literatura brasileira, temos o privilégio de ter maravilhosos ilustradores na nossa literatura. Olha, então também tem os contos de fadas, outro livro aqui, que tem a apresentação também da nossa querida Ana Maria Machado, que tem todos os contos maravilhosos. Tem desde Perrault, Grimm, os irmãos Grimm, Andersen e outros. Gente, maravilhoso. Tem Cinderela, Gato de Botas, Pequeno Polegar, A Bela e a Fera, Branca de Neve, Pequena Sereia, né, do Andersen, né? E histórias dos a história dos três ursos, na verdade, é de um autor anônimo, mas que ficou eternizada essa história. Olha, outra dica muito bacana para ler e contar histórias. Tem aqui também a nossa queridíssima Clarice Lispector com um Mistério do Coelho Pensante e outros contos, com essas histórias maravilhosas que a Clarice, né, pensando no filho, né, resolveu embarcar na literatura infantil e criou esses contos aqui maravilhosos também. E o nosso queridíssimo Monteiro Lobato, que recriou aqui as fábulas, que também servem de instrumento para contação de histórias, né? E Dona Benta, né? Quem conhece a literatura de Monteiro Lobato sabe que Dona Benta é uma excelente contadora de histórias e junto com tia Anastácia também, né? Bom, vou terminar aqui este vídeo contando aqui uma fábula do livro Fábulas de Monteiro Lobato, que eu selecionei aqui para vocês, O Lobo e o Cordeiro. Vou ler, tá? Estava o cordeiro a beber num córrego, quando apareceu um lobo enfaimado de horrendo aspecto. Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? Disse o monstro, arreganhando os dentes. Espere, eu vou castigar tamanha malcriação. O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência. Como posso turvar a água que o senhor vai beber se ela corre do senhor para mim? Era verdade, aquilo, e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer. Além disso, inventou ele, sei que você andou falando mal de mim o ano passado. Como poderia falar mal do senhor o ano passado se nasci esse ano? Se não foi você, foi seu irmão mais velho, que dá no mesmo. Como poderia ser o meu irmão mais velho se eu sou filho único? O lobo, furioso, vendo que com razões claras não vencia o pobrezinho, veio com uma razão de lobo faminto.
Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô. Nhoque! Sangrou no pescoço. Contra a força não há argumentos. Estamos diante da fábula mais famosa de todas, declarou Dona Benta. Revela a essência do mundo. O forte tem sempre razão. Contra a força não há argumentos. Mas há esperteza, berrou Emília. Eu não sou forte, mas ninguém me vence. Por quê? Porque aplico esperteza? Se eu fosse esse cordeirinho, em vez de estar bobamente a discutir com o lobo, dizia: Senhor Lobo, é verdade sim que sujei a água deste riozinho, mas foi para envenenar 3 perus recheados que estão bebendo ali embaixo. E o lobo, já com água na boca, onde? E eu, piscando o olho, lá atrás daquela moita. E o lobo ia ver e eu sumia. Acredito, murmurou Dona Benta. E depois fazia de conta que estava com uma espingarda e pum! Na orelha dele, não é? Pois fique sabendo que a estragaria mais bela e profunda das... Fique sabendo que estragaria a mais bela e profunda das fábulas. La Fontaine a escreveu de um modo incomparável. Quem quiser saber o que é obra-prima, leia e analise a sua fábula do lobo e do cordeiro. Então, amores, esta foi a dica da Dona Benta. Vamos analisar as fábulas, os contos maravilhosos, as lendas, porque todo esse material dá belas histórias a serem contadas. Gostaram destas dicas? Gostaram de saber mais sobre as histórias? Então, não se esqueçam, se inscreva no canal, dê um like, comente, envie as suas sugestões que eu respondo a todos com muito prazer. Beijos, amores, e até o próximo vídeo.